Amapá em Campo. Apoio Governo do Estado do Amapá. Trata Leaks. Realização Fundação Rede Amazônica. Olá, seja bem-vindo ao Igarapod, o podcast do Portal Amazônia. Eu sou Clarissa Bacelar e nesse episódio nós vamos falar sobre educação ambiental, esporte, muita coisa bacana de um projeto que está acontecendo lá em Macapá. E quem vai apresentar tudo isso pra gente é o Dayan Andrade. Com você, Dayan. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso episódio do Igarapod. Hoje vamos falar do Amapá em Campo, o projeto que está sendo desenvolvido aqui no estado do Amapá, envolvendo esse momento de Copa do Mundo, levando a arte a praças aqui no nosso estado do Amapá. Sobre esse projeto, eu converso agora com Daniela Dias, gerente de marketing da Rede Amazônica aqui no estado do Amapá. Daniela, bem-vinda. Vamos falar desse Amapá em Campo que está sendo realizado aqui no estado do Amapá. Boa tarde, Dayan. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Igarapod. Bom, estamos aqui trazendo mais uma novidade da Fundação, né? O projeto Amapá em Campo. Com essa intenção de fomentar a Copa do Mundo, já que nós temos Copa de 4 em 4 anos, então vamos começar agora com esse projeto voltado aqui para a Copa, né, que é o Amapá em Campo. Daniela, assim, a gente fala da questão dessa mobilização da parte esportiva, mas é uma mobilização social também, que tem esse diálogo com a comunidade. Exatamente. Esse projeto, ele tem várias vertentes, né? Nós temos o social, que é essa questão de nós colocarmos à disposição da comunidade telões com a transmissão dos Jogos do Brasil. Então, nós vamos para a comunidade, instalamos um telão, colocamos um palco, música ao vivo, para que a população possa acompanhar a transmissão dos jogos. Além disso, nós também temos a parte do artista, né? Essa parte tão interessante que a gente tem que valorizar, que é o artista de rua, o artista que trabalha com pintura. E aí nós temos contemplado o Nazareno e o Rogério, que fazem um trabalho maravilhoso, que é pintar a rua, porque nada mais brasileiro, nada mais Copa do Mundo do que a comunidade que se junta e pinta a rua. E também não esquecendo da decoração das bandeirinhas também, que nós temos um outro artista, que é o decorador, que também desempenhou muito bem esse papel na comunidade, que é deixar a rua a cara do Brasil. Esse momento de Copa do Mundo, esse brilho, esse projeto está sendo desenvolvido em 3 pontos aqui da nossa capital. Isso. Tivemos na Ponte do Gonzaguinha. Na Ponte do Gonzaguinha, no dia 19. Aliás, não, dia 19 ainda vai ser. Ainda vai ser. Dia 13, dia 13 na verdade, na abertura. Foi na Ponte do Apertadinho. Apertadinho. Isso. Começou lá na Ponte do Apertadinho. Isso. Vamos ter nessa sexta-feira, agora, na Ponte do Gonzaguinha. Isso. Um momento de encontro comunitário para o Jogo do Brasil e Haiti. E no dia 23, mobilização comunitária para o plantio de mudas, ação de educação ambiental. Então, de fato, e também temos essa ação no dia 24. Dia 24 encerra, é a última transmissão. Do último Jogo do Brasil, antes da segunda fase. Na 18ª do Congóis. E, de fato, assim, quando nós conhecemos esse projeto Amapá em Campo, o encaixe do momento de Copa do Mundo, onde se tem uma mobilização geral e a Fundação Rede Amazônica cumpre esse papel social também, é um despertar. E esses pontos acabam sendo pontos turísticos, Daniela. Olha, eu sou suspeita para falar, porque a repercussão tem sido muito positiva. Nós recebemos muito carinho, tanto da população durante a confecção da pintura, mas também depois eles mandam mensagem, eles gostaram de como a rua ficou bonita, eles vão reaproveitar até o final da Copa, né? Que é o que a gente espera, que o Brasil seja vencedor. E tá
está sendo muito gratificante participar. Também a gente acompanha que as famílias, elas todas se reúnem para assistir os jogos, as crianças que estão assistindo sua primeira Copa, os adolescentes que até o momento ainda não viram o Brasil se tornar campeão. Então, assim, é um projeto que ele envolve a família, ele envolve a cidadania, ele envolve o coletivo. Então, a Fundação Rede Amazônica, ela tem feito esse projeto agora com muito carinho e ele tem sido muito bem recebido pela comunidade. E assim, e o contato da Fundação Rede Amazônica, os artistas com esses moradores, a tendência é que eles possam aproveitar esse espaço, cuidar, após esse período da Copa do Mundo, que ele possa de fato ser um encontro de famílias, de amigos, e quem sabe no próximo Copa do Mundo, daqui a 4 anos, vai estar lá esse espaço já, vai ser um palco fechado para o encontro dos amigos, para ter aquela resenha do fim de semana, tirar fotos, fazer vídeos. Já pensou, Dayan, se daqui a 4 anos nós voltaremos a essas ruas, que eu acredito que elas ainda vão estar pintadas, viu? Não é pintura para sair, é pintura para pintura de excelência, material de primeira linha. Ia ser bárbaro a gente voltar para esses mesmos lugares onde nós fizemos essa ação. E até reforçar aqui o apoio, né, do governo do estado, que é o nosso parceiro nesse projeto, no qual tem nos dado tanto apoio, tanto na logística quanto na estrutura, porque a gente mexe, Dayan, a gente mexe com a comunidade toda, a gente mexe com a internet, a gente mexe com energia, a gente mexe com a questão do asfalto, tem tanta coisa que a gente não sabe, tem que pedir autorização para outros órgãos públicos, você não pode, até dar aqui uma orientação para quem ainda pretende pintar a rua, você não pode simplesmente pintar, ainda mais uma rua que tem uma sinalização, você tem que pedir autorização para você poder pintar, para você não cobrir as marcações que estão na rua, porque pode comprometer o trânsito. Então, nós temos todo esse cuidado, nós avisamos ao líder comunitário com bastante antecedência, para que ele seja informado que nós vamos fazer aquela atividade. Aí a população envolvida, tem uns que ajudam, até colaboram com esse momento. Então, é toda uma logística, o governo tem nos dado todo o suporte, é importante a gente frisar sobre isso, porque é para a comunidade, eles fazem oportunidade de negócio, eles colocam barraquinhas, eles vendem lanche, bebida, aí as crianças ficam todas ali uniformizadas, brincando na rua, jogando bola, é um momento muito, muito mágico. Então nós falamos aqui da parte cultural, da parte do encontro, mas também nós destacamos a parte da economia que movimenta. Nesse setor já tinha algum empreendimento, aí eles aproveitam esse período também para estar lá, e até mesmo durante o trabalho, eles estão comercializando seus produtos. Estão, Dayan, eles se organizam. Na nossa primeira transmissão, que foi na Ponte do Apertadinho, na estreia, né, do Brasil, sim, as famílias elas estavam com mesas, cadeiras, lanches, petiscos, refrigerante, suco, até acessório para botar no cabelo, bandeira. Eles se organizaram mesmo para receber a festa, eles se organizaram para confraternizar junto com a gente dentro da comunidade. Então esse encontro, e quem está nos acompanhando agora no Igarapod aqui, acompanha fotos desse encontro e essa garotada aí aproveitando o jogo de abertura da seleção brasileira e fazendo essa festa, e é bonito demais essa arte. Eu digo a arte que o Nazareno Sen e o Rogério Nomad, eles mandaram muito bem, porque você vê o brilho, e outra característica também, retratando os seus desenhos, a nossa cultura amapaense. Até acabei de ver aqui nas imagens que tem o égua mano, né? Tem as expressões daqui de Macapá, muito marcantes. Também tem os elementos que remetem à Copa, né? Ou como é o canarinho pistola que chama? Sim. Então, tem um pouco, olha, tem um pouco do nortista, tem um pouco da Copa, tem um pouco da cultura local e também tem a cultura da comunidade. A gente tem esse cuidado de abraçar todos os lados. Daniela, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa agora aqui, mas daqui a pouco voltamos para falar dos parceiros desse trabalho do Amapá em Campo, sendo realizado aqui no estado do Amapá. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o nosso Igarapod. Hoje estamos falando do Amapá em Campo,
ação de mobilização, cultura, lazer está sendo levado aqui no estado do Amapá, nesse momento de Copa do Mundo, onde as famílias estão se reunindo para torcer pela nossa seleção brasileira. O projeto está sendo desenvolvido em 3 locais aqui na nossa capital. Começou na Ponte do Apertadinho, depois vai para o Zerão e finaliza na 18ª dos Congóis. E também retrata, na questão dessa arte, do trabalho, de 2 artistas amapaenses, o Nazareno Sen e o Rogério Nomede, na questão retratar elementos da nossa cultura. Esses elementos de trabalho, o Marco Zero do Equador, o Pirarucu, a Caixa do Mar Abaixo, os tocadores e dançarinos da manifestação cultural, símbolos da nossa terra e quanto à nossa história, a história tão rica do Amapá. E sobre esse assunto, nós conversamos com a Daniela Dias, gerente de marketing da Rede Amazônica aqui no estado do Amapá. Dani, então eu falava nesse nosso retorno que essas artes, esse trabalho retratam a cultura amapaense. E esse morador acaba se vendo e conhecendo um pouco mais da nossa vivência, da nossa cultura. Dayan, é um projeto Amapá em Campo que a gente pensa em tudo. A gente está aqui em Macapá e a gente sabe que a gente está na Copa, então a gente precisa enaltecer os elementos que compõem a nossa cultura local. Então tem a Caixa do Mar Abaixo, tem o tambaqui, tem o açaí e outros elementos, porque a gente entende que para enaltecer a nossa cultura, não basta só falar de Copa, não é só o verde e amarelo. A gente tem que reforçar a nossa raiz, a gente tem que reforçar até para as crianças entenderem, até para as crianças compreenderem como é importante, além da Copa, não é só pela festa, não é só pela transmissão do jogo, é também cultura, é educação, é cidadania. Então a gente contempla com esses artistas maravilhosos, o Rogério e o Nazareno, a gente traz essa cultura para dentro da comunidade. E nós falamos onde foi realizada a primeira ação na Ponte do Apertadinho. Isso. No bairro da Fazendinha. Tivemos ações com prêmios, com uma dinâmica diferente, que teve a participação do apresentador do Globo Esporte local, o Patrick Almeida. Dayan, foi um barato. Olha, ouvintes aqui de Igarapode, foi um momento, assim, de muita alegria. Eu vou até rir, porque assim, o Patrick, ele é uma graça, né? O Patrick é nosso apresentador do Globo Esporte, ele faz o movimento, não tinha pessoa melhor para estar conosco nessa ação. E aí nós fizemos um campeonato de embaixadinhas. Como tinha muita criança, nós deixamos uma bola à disposição e colocamos tanto os meninos quanto as meninas, quem quisesse participar. E aí quem conseguisse fazer uma quantidade interessante de embaixadinha ganhava uma camiseta. Mas assim, daí foi uma loucura. Essa camiseta evaporou no instante porque ela só tinha craque. Só tinha craque. Então, a gente se viu assim, o brinde acabou muito rápido. E agora para a próxima a gente vai manter essa dinâmica, a gente vai ver também se os adultos querem participar, mas nessa primeira as crianças roubaram a cena. Fizeram a festa. Fizeram a festa. Daniela, a gente fala desse projeto, falou do que aconteceu, do envolvimento da comunidade, mas um projeto desse tamanho, ele não se faz sozinho, se faz com parceiros. Queria, nesse momento, conversar com você em relação dos parceiros que estão juntos nesse projeto do Amapá em Campo. Bom, nós temos aqui como parceiros o governo do estado, que é o pilar desse projeto, né? Ele que idealizou juntamente com a Fundação Rede Amazônica a criação do Amapá em Campo. Nós temos também o apoio da CEDEL, nessa questão voltada para a comunidade, né? Para o esporte, e a Tratalix. Dayan, não podemos deixar de falar aqui desse parceiro Tratalix que já nos acompanha em projetos de fundação desde o primeiro aqui em Macapá, que é essa questão da coleta seletiva, da limpeza, né, dos eventos, porque assim, a gente entende que tudo se gera resíduo. E não vai ser diferente nas transmissões que as crianças estão ali, a comunidade começa a consumir. E aí, quando a gente finaliza, no antes, no durante e no depois, quando a gente finaliza uma transmissão,
é feita a coleta de todos esses resíduos que ficam durante o espaço que a gente utiliza. Então, de fato, é isso. O Amapá em Campo veio para ficar, Daniela? Veio para ficar. É uma pena, né, que a Copa só é de 4 em 4 anos. Porque já pensaste? Quem sabe a gente não faz aí, né, um campeonato brasileiro, né, Mas o Daiane? ano que vem tem a Copa Feminina, nosso país. Mas, Daiane, dê como certo que nós vamos vestir a amarelinha de novo, dessa vez torcendo para as mulheres. Por que não? Fica aí, né, Daiane? Fica aí a dica, né? Sim. Para os nossos parceiros Tratalix, Governo do Estado, CEDEL, para a gente já pensar aí na Copa Feminina, a primeira Copa, né, Daiane? Isso, se realizar no nosso país, essa comoção nacional, e vamos ter a nossa seleção brasileira. Daniela, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, nosso Igarapod. Papo fluiu, a gente falou dessa alegria, dessa movimentação do Amapá em Campo. Então fique à vontade para suas considerações. Muito obrigado pela tua gentileza estar com a gente. Daiane, eu queria agradecer a você, queria agradecer a toda a produção e a todos os ouvintes e telespectadores para dizer que o projeto de Fundação Rede Amazônica, ele tem muito respeito, ele tem muita consideração, ele tem muita atenção para a população. Nós queremos ocupar todos os espaços de Macapá. A gente quer sempre trazer oportunidade tanto para negócio, tanto para cultura, para educação, cidadania, também pensando na natureza. Então eu deixo aqui meu recado para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, que acompanhem nossos projetos, porque vem mais coisa boa por aí. Muito obrigado, Daniela Dias, gerente de marketing da Rede Amazônica aqui no estado do Amapá. O nosso Igarapod, nesta edição, falou do projeto Amapá em Campo, sendo desenvolvido aqui na capital amapaense, levando cultura, lazer, esporte, alegria, arte e movimentando a comunidade. Começou no dia 13, na Ponte do Apertadinho, no bairro da Fazendinha. Vamos ter agora, sexta-feira, dia 19, no Zerão, e fechando no dia 24, no último jogo da seleção, nesta primeira fase, na 18ª Avenida do bairro dos Congóis. O Igarapod trabalhou o programa Amapá em Campo. Então, para você que esteve com a gente, acompanhando a nossa conversa, nós vamos a um breve intervalo, mas a seguir vamos conversar com os artistas Nazareno Sem e o Rogério Nomede, que desenvolveram esse trabalho tão bonito junto à comunidade. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso Igarapod. Hoje estamos falando do Amapá em Campo, esse projeto desenvolvido aqui no estado do Amapá nesse período de Copa do Mundo. E vamos conversar agora com os artistas que estão desenvolvendo esse trabalho tão bonito aqui no nosso estado. Converso com o Nazareno Sem e o Rogério Nomede. São os artistas que estão levando o seu talento junto a essas comunidades. Quero agradecer a gentileza de estarem aqui com a gente. Deram uma pausa nesse trabalho para conversar um pouco com a gente sobre o trabalho realizado. Nazareno, obrigado pela tua gentileza de estar com a gente. Bem-vindo. Bom, boa tarde, Daiane. Gostaria de começar dando boa tarde para Macapá, né, e toda a região norte. Dizer que é um prazer estar aqui com você, né, para falar desse projeto que está sendo tão prazeroso de executar. E é isso. Rogério, bem-vindo. Bem-vindo, Daiane. Boa tarde a todo mundo que está ligado aí na rádio. Inicialmente eu quero perguntar a vocês o início, a trajetória artística de vocês, como é que foi? Você já tinha essa afinidade ou ela veio no decorrer da vida? Fala pra gente. Bom, Daiane, desde pequeno eu sempre gostei muito de arte, de desenhar, de estar vendo imagens e livros que fossem de arte. E essa paixão, esse amor pela arte me acompanhou pela vida toda. E recente, em 2016, eu consegui entrar no curso de artes visuais da Unifap, né? Então, no decorrer do curso, essa certeza de querer estar no meio da arte só cresceu. Então, qual foi o teu primeiro contato? Você tinha quantos anos? Eu acho que tinha lá pelos 7, 8 anos. Tipo, eu gostava de reproduzir imagens, desenhos. Pegava imagem de um livro da escola mesmo
e já tentava reproduzir aquele desenho. Era só reprodução assim mesmo. Então, 8 anos. E você, Rogério, como é que foi teu início? Eu sou de Monte Dourado, né? Da parte ali do Jari, daquela área. E lá eu lembro que a gente tinha um vizinho que ele desenhava muito da TV, assim. Ele assistia He-Man, Comandos em Ação, ele passava por papel, ficava assim olhando, né? E o meu irmão mais velho, o Romulo, ele já tinha essa afinidade já com desenho e tal. E eu tentava desenhar, mas eu não gostava, eu ficava com vergonha, assim, então eu desenhava escondido, né? Eu pegava os caderninhos, assim, eu pegava... Lembra do canhoto do cheque, do bloco? Sim. Que tinha igual um livrinho? Aí sobrava do meu pai, assim, ele deixava, eu pegava, era igual um caderninho, né? Eu desenhava, assim, e como era pequeno, eu escondia, era mais fácil, né? Pra ninguém ver. Aí fui perdendo essa timidez, esse timidez, medo. essa vergonha. Sim. Aí, tipo, escola, fazer trabalho pros outros com desenho e tal, né? Aí, depois já de adulto, eu fui ingressando nas áreas de trabalho que eu não me identificava e eu não queria estar ali de jeito nenhum, assim, né? Tipo, vender sapato, vender plano de saúde em porta em porta. Aí, quando eu conheci a serigrafia, aí eu já me despertou ali, né? Tipo, trabalho manual, tipo, é um trabalho artístico, assim, então. Sim. E ali já foi pintando essa vontade de, tipo, isso é arte. Pra mim é arte e vai ser isso. É arte, essa liberdade. E os primeiros trabalhos? Como é que foram pintar os primeiros convites para vocês? Bem, a gente é de um movimento aqui do hip hop, que a gente é da área do grafite, né? E dentro do grafite, além do nosso trabalho que é mais individual, assim, tem o trabalho que a gente realiza, é um trabalho comercial, né? Que a gente chama. Tipo, alguém viu a gente pintando na rua? Ah, eu tenho uma loja, eu tenho uma panificadora, eu tenho alguma coisa. Vocês conseguem fazer lá um letreiro, um pão, alguma coisa assim, né? Aí foi rolando assim, né? E os trabalhos assim mais com grande repercussão, basicamente de contatos que vão indicando, né? O interessante, Dayan, é que nesse trajeto, assim, a gente acaba fazendo muita coisa. As pessoas acham legal o trabalho de arte, assim, querem ter um trabalho de arte, mas muitas vezes não valorizam esse trabalho, né? Sim. Veja aquilo como um passatempo, uma coisa que a gente está ali à toa e vai fazer, né? Então isso vem mudando recentemente. Graças a Deus as pessoas hoje já valorizam mais um trabalho de arte, Sim. né? Nesse mundo de IA, né? Nesse mundo cheio de IA agora, de visual, né? Principalmente, a pessoa tem um trabalho mais original, assim, feito à mão. Aí tem um diferencial aí, né? Nossa. O interessante, Rogério, tu falou aí, né, o nosso corre, né, que de quem está envolvido com arte é mais ou menos parecido, né? Porque eu fiz o curso de serigrafia também, né? E vários outros cursos. Fiz curso de desenho livre na escola Cândido Portinari. Fiz curso de pintura em tela lá também, cara. E, tipo, é uma grande escola. A gente aprende muito lá, cara. E é o que a gente aprende lá, a gente leva para a vida, né? Então, Sim, a escola de arte Cândido Portinari teve uma importância muito grande na minha formação Uma artística. base, né? Sim. Muitos dos artistas aqui, assim, tem um grande ponto ali de partida ali, de conhecer técnica, de conhecer os mestres que são daqui, né? Tipo, Ivan Manajás, Peixes. E recentemente a gente voltou lá, que a gente trabalhou na montagem de uma exposição, né? Foi Isso é uma legal, experiência muito top para a gente trabalhar na montagem de exposição. Eu pergunto a você assim, esse pensar o trabalho, a teoria dele e para a prática. Como é que é esse processo de vocês? Bom, vou começar a falar aqui, o Rogério complementa. Esse trabalho, o Rogério ele é designer, né? Digital, então a gente marcou, foi para lá, a gente pegou referências para fazer esse trabalho específico da Fundação Rede Amazônica, né? Do projeto Amapá em Campo. Então a gente pesquisou algumas imagens e trabalhou a partir dessas imagens como referência para montar naquele espaço, quando se passarela. É bom que a gente teve esse ponto de partida, assim, tipo, a gente precisa de referências amazônicas, nortistas, para mesclar junto com essa coisa da Copa e tal, né?
Aí, como a gente, dentro do grafite, a gente já desenvolve esse trabalho enaltecendo essa cultura nossa, né? Tipo, com representações dentro da fauna, flora, música, tudo levar para a tela O a regionalismo céu aberto, Tucuju, né? né? Então, a gente sempre procura colocar esse regionalismo dentro assim, da nossa arte. Então quando uma das conversas Sim. que foi ter os elementos, eu falei, então a gente vai matar isso aí. Vai desenvolver, vai estar no nosso campo. E a nossa equipe ela é formada quase que na sua totalidade por artistas mesmo, assim. E a gente criou a base dessas artes assim como referência. Mas não tem como, cara. Todo mundo é artista, todo mundo coloca o seu toque ali. E isso só faz o trabalho crescer ainda mais. Justamente ter olhar, uma observação. Você está pelo caminho aqui, mas o colega vem, olha, dá para pôr esse rumo, para essa direção. Então isso que é o interessante do trabalho a ser desenvolvido. E cada um tem liberdade de colocar a sua cara ali naquele trabalho também. E é muito legal, cara. A gente vai dar uma pausa na nossa conversa aqui, mas já voltamos no próximo bloco para a gente detalhar um pouco mais essa relação junto à comunidade, esse projeto do Amapá em Campo. Aqui o Igarapod. Voltamos já. Estamos de volta com o Igarapod. Nessa edição estamos falando do Amapá em Campo, trabalho sendo desenvolvido aqui no município de Macapá, Copa do Mundo, e o projeto Amapá em Campo. Nós estamos recebendo os artistas Nazareno, Sem e o Rogério Nomede. Eles contaram no primeiro bloco um pouco da sua trajetória nesse trabalho e agora vamos, de fato, entrar em campo. Como é que foi essa relação de vocês, esse contato com a comunidade, essa recepção por parte deles? E daí foi muito legal essa parte aí, porque nós fomos para lá já com um contato de apoio. Então, isso foi fundamental para a gente lá na inserção lá da comunidade. Então, eles já conversaram antecipadamente com os moradores, já explicaram o que ia acontecer e tal. Então, foi mais tranquilo nessa parte, assim, mas teve questão de trânsito também, né? As pessoas circulam e não dá para fazer com que as pessoas fiquem nas suas casas, nos seus carros, não tem como, né? Então, já tinha que ter um certo jogo de cintura ali para estar desenvolvendo as artes e todo mundo poder circular também. Quem está nos acompanhando, o Rogério e Nazareno, aqui no nosso Igarapod, acompanha fotos desse trabalho realizado por vocês. E, Rogério, conta pra gente como é que também foi esse teu contato com a comunidade, de ter essa estrutura para poder receber vocês realizar o trabalho da melhor forma. É interessante um pouco também da nossa facilidade assim de ir lidando com as coisas, né? Tipo, lá agora aqui no Zerão, a gente conseguiu uma base de apoio lá, né? Que é da Dona Rosana. Da Dona Rosana lá, que ela tem uma panificadora bem na entrada da ponte. Então lá a gente toma um café lá, ela dá uma água, faz um café, a gente almoça por lá nas mesas dela. Aí já entrando na ponte tem a senhora lá que ela conseguiu ceder parte da casa dela para a gente guardar nosso material para ajudar um pouco nessa logística, né, de não levar material para longe, depois trazer no outro dia de volta. Então a gente já deixa ali guardadinho. Então É bom demais, assim. Então tu vai criando esse laço e junto à comunidade, essa liberdade, e perguntar a vocês estão fazendo o trabalho na rua lá? Sim. É sol, é chuva. Sim. E essa questão do material utilizado nessa produção? Cara, o material a gente pegou o mais top que a gente conseguiu, né? E tinta para piso mesmo. Como é um trabalho que ele é literalmente realizado no chão, e onde as pessoas têm trânsito de carro, tudo, passar por cima, ele tem que ser um material resistente, né? E para durar essa Copa, e talvez até a próxima. O investimento em material foi bom. E tirando isso, tem a circulação das pessoas, né? A gente criou a logística de dividir a ponte no meio, pinta metade, quando seca, pinta a outra.
para atrapalhar minimamente o trânsito das pessoas. E assim que você vai até o próximo ciclo da Copa do Mundo, e é um ponto, vai ser um ponto turístico. Sim. Vai lá, vai tirar aquela foto, fazer aquele vídeo. Pois é, aquela imagem de drone bonita. Recebemos mensagens da comunidade lá da Fazendinha, depois do jogo de estreia, né, do Brasil, parabenizando a gente. Olha, ficou muito legal, todo mundo veio, tal. Pois é, eu acho que um feedback maravilhoso. esse feedback, esse reconhecimento do trabalho de vocês é algo que vai perdurar por muitos e muitos anos, um trabalho de muita dedicação da Fundação Rede Amazônica em levar junto à comunidade a esse trabalho, ainda mais no período de Copa do Mundo, onde a gente sabe que o público ele se envolve, ele é apaixonado por futebol e pela essa arte. A gente acompanha algo tão belo aqui nas imagens agora no nosso Igarapod, do trabalho desenvolvido por vocês. Assim, e o que vocês olhando essas imagens, assim, tipo, ficar naquele sol, valeu tudo a pena, assim, pro trabalho concluído, todas essas etapas que vocês estão compartilhando com a gente agora? Pois é, então, Dayan, aí, além do sol forte, ainda teve chuva. Olha. E, tipo, quando a chuva caía, todo mundo escondia e, tipo... Fazendinha, particularmente, é bem dali, assim, tipo, lá chove praticamente todo dia. Ali. Olha. Aí dá aquele... A gente se esconde um pouco, aí como o asfalto, ele já é bem quente nesse horário da chuva, facilita a secagem, a gente já volta para finalizar e assim vai. Mas foi uma experiência muito boa aí, cara. A população ajudou bastante, a gente deu todo o apoio possível deles, né? Eu pergunto a vocês assim, como é que foi a escolha das artes, do que vocês quiseram identificar lá e para o público ter essa relação? Os personagens que foram identificados nas pinturas? Bem, a gente usa uns elementos assim que eles têm uma certa relevância, né? Tipo, na nossa região, né? Tipo, já são icônicos mesmo. Tipo, aqui principalmente em Macapá, a gente não pode deixar de usar o Marco Zero, né? Que marca ali o meio do mundo, né? O Equador, a linha. Fortaleza de São José. Fortaleza, como é um dos monumentos mais bem preservados, assim, E a questão dos animais, né? Tipo, a gente está retratando lá pirarucu, folhas de bananeira, flora também, tajá. E tem os elementos da nossa cultura também, o tocador de marabaixo, a dançarina de marabaixo, a caixa do marabaixo. E esse foi uma coisa bem legal. Quando as pessoas passavam, que reconheciam esses ícones lá na rua, assim, ficavam maravilhados, assim, caramba, tocador de marabaixo e tal. E esse feedback foi muito bom pra gente, cara. A nossa identidade, Nazareno, assim, que de fato o público passa, e o que nós falávamos no bloco anterior, de se tornar um ponto turístico. De fato, mesmo lá estão inseridos personagens da nossa cultura, da nossa realidade. Até a gente encontra amapaense que pouco a gente consome isso. Eu acho que devemos consumir mais. E um trabalho desenvolvido por vocês, do Amapá em Campo, acho que tem essa pegada também. Sim, e a gente fica feliz que esse trabalho não vai ficar só aqui, né? Ele vai para a Amazônia toda, né? Sim. Através da Fundação Rede Amazônica, que colocou esse projeto para sair mesmo, ao Amapá em Campo. Então a gente só tem a agradecer, né? A pessoa do Matheus também, Matheus Aquino, que foi nosso primeiro contato. Aí a gente mandou o projeto para ele, fez tudo, a gente ficou na torcida. Sim. Aí passou tempo, aí mandava mensagem: ei, Matheus, porra, cara, acho que vai rolar. Aí foi quando ele mandou a mensagem dizendo que foi aprovado, que a gente nossa, a gente ficou muito feliz. Quando aconteceu, a gente olhou logo o calendário, assim, meu Deus. Mas bora. Tá em cima, mas vamos lá. Gostamos de desafios. Assim, Nazareno, sem Rogério Nomede, eu quero agradecer a gentileza de participar de vocês aqui do nosso Igarapod e falar um pouco do trabalho realizado do Amapá em Campo. Então, muito obrigado. Quero deixar vocês à vontade para perguntar o que representa esse projeto para vocês.
Eu acho que essa visibilidade que a gente consegue transmitir com o nosso trabalho, exaltando assim, a nossa região, isso para a gente já é grandioso demais. Assim. Eu fiquei feliz com o entendimento que as pessoas estão tendo quando vem trabalhos artísticos agora, assim, de valorização mesmo, de chegar e dizer, nossa, parabéns pelo seu trabalho, ficou muito bonito. Né? Eu acho que está havendo uma certa mudança de mentalidade com relação à arte, de valorização, e com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente acaba percebendo isso ainda mais. Tá certo, mais uma vez obrigado. E agora com você, nas próximas ações do Amapá em Campo. Eu que agradeço, Dayan, agradeço a todos os ouvintes que estiveram com a gente nesse tempinho aí. E quem sabe próximos convites aqui para a gente bater mais um papo aí sobre arte, né? Qualquer coisa, qualquer convite, estamos de volta aqui no Igarapode e é nóis. Muito obrigado. Conversamos com Nazareno Zen e Rogério Nomede, artistas do trabalho do Amapá em Campo, que foi desenvolvido aqui no município de Macapá. Vamos dar uma pausa na nossa conversa no Igarapode e voltamos logo mais. Olá, voltamos com o Igarapode. Hoje estamos falando do Amapá em Campo, uma iniciativa e realização da Fundação Rede Amazônica que transforma espaços públicos em ambientes de convivência, pertencimento e cidadania. Com ruas coloridas, intervenções artísticas inspiradas no universo esportivo e estrutura até parada para atender a população. Moradores, convidando os moradores a fazerem parte desse projeto, acompanhando gratuitamente a partida da Seleção Brasileira, com grande encontro comunitário, com telão, sonorização e programação voltada à integração social. E a Ponte do Apertadinho, no bairro da Fazendinha, recebeu o projeto. Eu vou conversar agora com o Tomás, morador do bairro, que ele vai falar para a gente como é que a comunidade recebeu esse projeto. Bem-vindo ao Igarapode. Tomás, bem-vindo. Obrigado. O projeto foi bem aceito pela comunidade, a comunidade aceitou, atendeu o pedido, né, e achou maravilhado pelo espaço que foi organizado para a população carente, né, que não tinha condição de colocar um telão na Fazendinha, na rua Caetano Dias Tomás, com a Quinta Avenida, e cara, foi um sucesso aquilo lá. Eu te pergunto, se Tomás, como é que chegou a informação que a Ponte do Apertadinho ia receber esse projeto? Como é que a comunidade recebeu no primeiro momento? Eu acho que foi até por acaso que a gente estava com sorte naquele dia, porque eu estava sentado na frente da distribuidora do meu parceiro, que a gente temos parceria lá, e aí chegou o carro lá, aí desceram, aí falaram, olha, aqui é o espaço e tal. Aí eu fiquei ainda meio na dúvida da coisa, né, pensando que não ia acontecer, mas logo na tarde veio o Matheus Aquino, aí falou que estava tudo certo, a ponte, a rua ia receber uma ornamentação temática da Copa, e aí já vieram os pintores, já vieram o Bruno Rafael, que faz a parte aérea, né, do enfeite e tal, e o Rogério também, né, que é um cara muito... Rogério, Nazareno... esses caras aí são de primeira qualidade. Eu vi o trabalho deles, não só eu, como também todo mundo agradeceu, e no dia do jogo foi uma festa. Para te ter uma ideia, depois do jogo, foi até 1h da manhã lá. Olha. O pessoal não queria ir embora, mesmo caindo um temporal lá na frente, lá, a galera o pessoal se reuniu e curtiu mesmo lá o espaço que foi organizado pela Rede Amazônica. E eu agradeço em nome da comunidade. E quem está nos acompanhando aqui no Igarapode, está acompanhando algumas imagens desta festa bonita lá na Ponte do Apertadinho, lá dessas obras belas, que de fato hoje... Sim, Tomás, pode falar. A ponte da minha casa. Olha, vamos já colocar essa aí. Aí é pertinho da minha casa, mais lá um pouquinho mais à frente lá.
bem tudo pintado. Os profissionais da pintura levaram um pouco de alegria para a população, que é uma população carente ali, né? A gente vive naquele espaço um espaço que não é um espaço ali, eu falo que ali é uma favela, né? A favela de onde as pessoas moram. Eu moro lá, sou morador de lá, mas a gente ficou um pouco mais alegre. Ficou mais alegre e tal, de fato, esse momento de Copa do Mundo, esse brilho. E Tomás virou um ponto turístico agora. Ficou um ponto turístico agora. As pessoas passam lá, elas batem foto, elas querem registrar o momento. Inclusive, eu quero falar aqui para vocês que nós, moradores, não vamos deixar a peteca cair ali, porque agora no segundo jogo, que é Brasil e Haiti, a gente vai se organizar, vai alugar um telão para a gente, né, para assistir o jogo lá também, na frente, na rua. Então, maravilha! Não vai deixar a peteca cair ali. Não vai deixar e também vai cuidar desse espaço. Eu conversava em blocos anteriores aqui com o Nazareno e ele mencionava essa questão de ser constante agora o trabalho, que vai perdurar na próxima Copa do Mundo. O material que foi usado é de primeira qualidade. E assim, ele falava também da forma que ele foi recebido pela comunidade. Os dois artistas que estiveram com a gente aqui, de falar de fato o acolhimento que foi dado a eles. Inclusive foi assim, a gente estava lá, e eu falo de mim e do Harrison, que é o dono o proprietário lá da distribuidora JC, nós andamos junto, é o meu colega de trabalho. Inclusive a gente faz evento naquele espaço lá, quando tem jogo do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco, a gente se reorganiza, faz um churrasco, coloca o telão, e aí o Harrison e eu, mais o pessoal de lá, os moradores, fizemos feijoada para eles, fizemos os almoços, eles não... Pode perguntar a eles, pro Rogério, né, o Nazareno, né? Sim. Eles não compraram o almoço lá. A gente providenciou tudo para eles. Porque a gente sabia, eu falo a gente, as pessoas no entorno daquilo lá, que iam se beneficiar. Eu estava lá como empreendedor, eu estava vendendo, os vizinhos estavam vendendo espetinho, churrasco, a sua água, o seu refrigerante. As coisas foi desenvolvendo ali naquele espaço, na fazendinha, que muitas das vezes é esquecido, né, pelo poder, mas estava ali agora, naquele momento, sabe? As pessoas podendo usufruir e torcer pela seleção brasileira. E como eu já falei, eu só tenho a agradecer à Rede Amazônica, ao governo do estado, que estava patrocinando também ali aquele evento. Essa iniciativa, acho que quando o povo brasileiro já é apaixonado por futebol. Assim, você falava de Palmeiras, de Flamengo, tá na reta, daqui a pouco chega a reta final do Campeonato Brasileiro, mas Copa do Mundo é aquele espírito de união, de fato, e um trabalho desse de cada vez mais reunir a comunidade, ou a partir daquela data do jogo de estreia do Brasil, no dia 13, virou ponto turístico, agora vai ficar ainda mais, está sendo conhecido aqui na Amazônia e no Brasil afora pelo nosso Igarapod aqui, levando essa informação ao nosso público da Amazônia. Essa identidade, a gente falava também da questão das obras, do desenho que se propuseram a colocar lá, retratando a nossa cultura também. Eu acho que isso foi um ganho importante. Isso é importantíssimo para a cultura amapaense, porque ali foram desenhos que foram feitos da nossa região, do nosso espaço, do lugar que a gente mora, da nossa cultura. Então, os artistas que fizeram aquilo lá, eles estão de parabéns. Estão de parabéns porque foi tudo de primeira qualidade. Tomás, quero agradecer a tua gentileza de participar conosco aqui do nosso Igarapod, falando um pouco mais da tua percepção de receber lá na Ponte do Apertadinho esse projeto Amapá em Campo. Muito obrigado. E continue cuidando do espaço e que seja um local de encontros
de familiares, de amigos, em prol de cada vez mais ter um ambiente tão agradável. Eu que agradeço primeiramente a vocês da Rede Amazônica, e eu tenho certeza que a gente não vai deixar cair aquele espaço, ficar feio, porque é um lugar de família, as pessoas vão se reunir novamente lá. Esse segundo jogo agora é o Forrozão da Quinta Avenida com a Caetano Dias Tomás, dia 19. Então vai ter um forrozão, vai ter um telão. Eu já convido todo mundo para ir para lá, para assistir o jogo, para curtir o forrozão. E a comunidade vai se unir para empreender ali naquele espaço. Ali é para se empreender. Cada morador tem um papel ali fundamental para vender, para negociar, para se divertir, levar a família, tudo isso. Obrigado novamente ao Dayan pelo convite e a todos vocês aqui da Rede Amazônica. Obrigado, conversamos com o Tomás, falamos do nosso projeto, o projeto Amapá em Campo, uma iniciativa e realização da Fundação Rede Amazônica, que transforma espaços públicos em ambientes de convivência e pertencimento e cidadania. Esse foi o assunto do nosso Igarapod, e você acompanhou a nossa conversa sobre um pouco mais desse projeto tão importante. Até a próxima! Muito obrigada, Dayan, pela sua participação e por todo mundo que acompanhou o Igarapod aí de Macapá. Para você que quer ver esse episódio completo, é só ir lá no YouTube do AmazonSat e do Portal Amazônia. E não se esqueça de mandar a sua pauta para a gente no jornalismo@portalamazônia.com e nas nossas redes sociais. Até mais! Amapá em Campo. Apoio Governo do Estado do Amapá. Trata Leaks. Realização Fundação Rede Amazônica.